Paz do Senhor a todos e a todas. Estamos aqui unidos e reunidos com alegria, com satisfação, para meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. Eu convido a todos para nós orarmos, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar nesta caminhada. Soberano Deus, excelso Pai, nós elevamos nossas vozes ao Senhor para lhe agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, por ter nos sustentado, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pelas providências que têm se feito necessárias na nossa caminhada. Agora, ó Deus, pedimos ao Senhor para receber a nossa adoração, nosso culto, mas sobretudo, ó Deus, o Senhor nos dirigir, nos conduzir, de modo que a palavra do Senhor, o propósito do Senhor, a comunicação do Senhor seja feita com todos nós. Ó Deus, que haja, ó Deus, corações abertos, contritos, para receber a boa palavra, a semente, e que essa semente possa germinar nas nossas vidas. Quanto à minha vida, ó Deus, eu lhe peço perdão por todas as minhas falhas, e coloco diante do Senhor a minha boca, o meu coração, a minha mente, para o Senhor fazer aquilo que lhe apraz. Amém. E graças a Deus. Pois bem, amados e amadas, nós vamos ler o texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, que vai falar da cura de Naamã. Louvado seja Deus. Versículo 1 a seguir. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja Deus. Aqui está a palavra de Deus, uma porção. Sabemos que nesta palavra há poder, e nós estamos subordinados a este poder para sermos transformados por esta palavra. Aqui é um cenário cinzento. Aqui nós estamos diante de um cenário de trevas, um cenário de morte, um cenário de adversidade. Mas a lição que se extrai daqui é uma lição iluminada, uma lição de progresso, de sucesso, uma lição de avanço, uma lição de milagre. Acredito, penso que muito pertinente para esta hora, a lição que envolve a cura de Naamã. Aqui, meus irmãos, o texto vai dizer que em uma das batalhas, a Síria leva vantagem e traz uma jovem cativa lá de Israel. E essa jovem, ela é colocada na condição de escrava, de servidora, serva, da esposa do general Naamã. Naamã, um homem de alta posição social, contudo leproso. A palavra de Deus nos chama para anunciar boas novas. A palavra de Deus nos chama para anunciar o reino de Deus, anunciar salvação, anunciar cura, anunciar milagre. Se pudéssemos aqui trazer uma temática para esta meditação, nós colocaríamos chamados para anunciar boas novas. Ponto. Ou seja, anunciar boas novas independente de circunstâncias, independente de momento,
independente de qualquer situação, chamados para anunciar, para noticiar boas novas. Aqui está a menina que, no primeiro momento, perdeu a sua terra, deixou a sua parentela, os seus familiares. É possível que os pais, os familiares tenham sido assassinados. A verdade é que ela perdeu a sua família, ela perdeu a sua pátria e perdeu também a sua dignidade. Perdeu a sua liberdade. A sua dignidade de mulher livre foi tirada. E ela agora se encontra na casa do algoz, na casa do general, e ali ela serve a esposa do general. Agora, meus irmãos, o que nós podemos começar a tirar numa época de cenário cinzento, numa época de adversidade? O que nós podemos tirar desse contexto? Esta menina poderia ter parado a caminhada e se vitimizado ali dentro daquela casa. Primeiramente porque não foi dado a ela as condições mínimas para viver de uma forma feliz, de uma forma alegre. Segundo, ela era vítima de um processo de guerra. É um processo cruel que muda, que transforma as vidas, transforma as famílias, transforma os povos, nações. Então ela tinha toda uma razão para silenciar, parar na caminhada. Mas aqueles que são chamados para anunciar as boas novas, eles não param em circunstância nenhuma. E ela agora abre a boca dentro da casa onde era escrava para trazer boas novas. E aqui eu preciso fazer um primeiro registro, e eu chamo isso de aplicação da palavra de Deus. Será se hoje, no momento que parece ser cinzento, aqueles que foram chamados para anunciar boas novas têm anunciado? Eu diria que sim. Agora, vem uma segunda indagação. Aqueles que estão anunciando as boas novas, eles têm credibilidade para continuar a anunciar? Vamos ver com esta menina. O texto diz que ela chega para a sua senhora e diz: minha senhora, se o meu senhor fosse lá na minha terra e conversasse com o homem de Deus, com Eliseu, ele seria curado dessa lepra. O texto vai dizer que esta palavra entrou no coração da senhora daquela mulher. Ora, escravo não tem voz, escravo não tem credibilidade, mas esta moça tinha. Quando ela abriu a boca para anunciar as boas novas, a sua senhora, e isso não é comum, ela para prestar atenção. E eu quero aqui conjecturar, por ela ter essa postura, essa confiança no Deus que ela aprendeu a adorar lá na sua terra, por ela ter essa fé, essa crença, por ela não ter deixado que a adversidade viesse a comprometer a sua fé e a sua crença no Deus vivo, eu vou aqui conjecturar que quando ela disse aquelas palavras para a sua senhora, dizendo: olha, se o meu senhor fosse lá na minha terra e falasse com o homem de Deus que lá mora, ele seria curado desta doença incurável. Eu quero aqui crer que esta palavra ardeu no coração daquela mulher. Eu quero aqui crer que aquela mulher sentiu arrepios enquanto aquela menina dizia aquelas coisas. Eu quero aqui crer que aquela mulher sentiu alguma coisa mover a sua estrutura, a sua alma, ao ponto de que ela levou a conversa adiante. Meus irmãos, talvez não tenha falta de anunciadores nesse momento de adversidade. A indagação talvez seja: há credibilidade naqueles que anunciam? Quando tem sido anunciado, pessoas param verdadeiramente para ouvir? Pessoas realmente são impactados pela palavra que sai daquela fonte?
a credibilidade desta menina era tamanha diante de Deus e diante daquelas pessoas, que aquela senhora impactada levou a história para o seu senhor. E o texto vai dizer que Naamã, ao ouvir da sua esposa aquilo que a menina tinha dito, ele também, e aqui nós podemos conjecturar também, ele também foi impactado. Um homem com lepra, ele está no vale da sombra da morte. A esperança dele, por certo, já foi. Mas ao ouvir a notícia, as boas novas que saíram da boca daquela escrava, aquele homem passou a ter esperança novamente. Aquele homem acreditou. O texto não traz notícias assim, de indagações, de investigação. É como que se fosse assim: olha, esta menina não fala muito, esta menina se porta bem no seu lugar, mas quando ela abre a boca, Deus fala a partir dos seus lábios. Louvado, engrandecido é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus. Naamã agora fica encorajado, Naamã fica entusiasmado. Aquela certeza de morte agora é substituída por uma esperança, uma expectativa de vida. E ele vai e replica aquelas palavras para o rei da Síria. Meus irmãos, meus amigos, amados ouvintes da palavra de Deus, hoje há alguns ditados que dizem que uma palavra, quando ela é replicada, muitas vezes ela perde ali o seu contexto, ela perde a sua essência. Eu tenho observado aqui na palavra de Deus, no texto que tem sido base para a nossa meditação, que quando Deus está no negócio, as coisas não se perdem, não. A menina disse da parte de Deus uma notícia para a mulher. Isso impactou a mulher. A mulher agora diz para o seu esposo, o general. E ela replicando aquelas palavras, aquilo impactou também a vida do general. E acredite, o general levou a mesma conversa para o rei. E quando o general conta aquela história para o rei, o texto sagrado diz que o rei também fica entusiasmado e diz: pronto, resolvemos o seu problema, meu servo. Eu vou preparar uma carta. Olha bem, não tem aqui um questionamento de onde é que vem, quem é que disse, temos que investigar, e aí e tal. Não, quem disse foi a escrava que veio lá de Israel e que fica na casa e serve na casa de Naamã. Louvado seja Deus. As boas novas foram anunciadas por alguém que tinha credibilidade. E quando aquelas boas novas foram anunciadas, não houve questionamento, não houve dúvida. O rei acreditou, preparou uma carta e deu esta carta de encaminhamento para que Naamã pudesse diplomaticamente adentrar nas terras de Israel. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Ei, essa credibilidade, ela se manifesta a partir do seguinte aspecto: esta moça não se corrompeu, esta moça não se deixou levar pelos costumes pagãos da Síria. Esta moça não trouxe as desculpas que por vezes ouvimos: olha, depois dessas circunstâncias eu me esfriei, depois dessa circunstância eu perdi o entusiasmo, depois desse momento cinzento eu perdi a fé. Não, isso não pode subsistir entre nós. Aqui é uma lição de alguém que lhe foi tirado praticamente tudo, mas não foi possível, nenhum tipo de atrocidade, nenhum tipo de adversidade pôde tirar a fé e a convicção do coração daquela menina para com o seu Deus. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Segundo, nós vamos observar que essa credibilidade, ela se manteve ali autêntica, porque dá para extrair aqui que essa moça não era dada a falar muito. Porque as pessoas que falam muito, muitas das coisas que eles falam assim, mesmo que tenham um fundo de verdade, não recebe aquela crença, aquela receptividade muito forte. As pessoas ficam, às vezes, a duvidar. Mas quando alguém é autêntico, quando alguém é pontual, quando alguém é certeiro naquilo que diz, as pessoas ouvem e são impactadas pelos que estão ouvindo. Meus irmãos, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, um homem que pregava lá no deserto.
a voz que clama no deserto. Um cenário totalmente adverso. Mas a palavra de João Batista era tão autêntica, era tão impactante, era tão precisa, que as pessoas deixavam as cidades, deixavam o templo para ir lá no deserto ouvir a João Batista. Será se falta anunciadores de boas novas? Ou será se falta credibilidade daqueles que anunciam? Para todos os lados, nós estamos percebendo que há alguém anunciando. Para todos os lados, de todas as formas, tem alguém anunciando. Mas esse anúncio, quem está anunciando? Pode dar crédito para quem está anunciando? A menina disse, a senhora acreditou. A mensagem chegou para o general acreditou. Do general chegou ao rei, e o rei também não duvidou. Louvado seja Deus. E o que é que isso tem a ver com a nossa caminhada? O que é que isso tem a ver com a nossa caminhada? É tempo cinzento. É tempo de anunciar as boas novas. Mas é tempo de anunciar as boas novas com esse respaldo. Um respaldo, uma convicção de que Deus não mudou. Uma convicção de que Deus é o mesmo. Uma convicção que circunstâncias não mudam a fé. Uma convicção de que dificuldades, adversidade faz parte da caminhada, faz parte da jornada, para que nós, irmãos, não anunciemos sem esperança, para que nós não estejamos a anunciar uma palavra sem convicção, para que nós não venhamos a anunciar apenas por um compromisso de anunciar. É necessário nesta hora que seja como João Batista, palavra de impacto, palavra que realmente brota a esperança, palavra que realmente aonde já está ali o vale da sombra da morte, essa nuvem negra possa afastar e a presença de Deus possa ser restabelecida. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Querido amigo, irmão, é um momento muito propício, é um espaço muito apropriado, porque talvez não fosse a lepra, aquela moça não teria a oportunidade de anunciar a palavra de Deus ali dentro daquela casa. E nós vamos ver mais adiante, e a história diz isso, né? O texto que nós estamos aqui lendo retrata isso. A palavra de Deus não foi inserida só na casa de Naamã. A palavra de Deus, a partir daquele milagre, foi inserida em todo o território da Síria. O general passou a adorar a Deus ali naquela terra. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Eu quero chamar aqui a atenção, a nossa atenção, não é? Que somos chamados para anunciar as boas novas. Como é que está? Como é que é a receptividade quando anunciamos? As pessoas param verdadeiramente para nos ouvir? As pessoas realmente se inclinam diante da palavra que tem sido anunciada? Ou nós temos falado por falar? Ou nós temos falado apenas para não ficar de boca fechada? Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Momento de crise, momento de dificuldade, momento de adversidade, é terra fértil para a palavra de impacto ser semeada. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. O que mais que nós vamos extrair como aplicação para as nossas vidas da caminhada desta menina? Esta menina, ela traduz bem aquilo que Jesus disse, que a igreja, que aqueles que foram chamados para anunciar boas novas, eles são, né, sal da terra e luz do mundo. Cadê o nome da menina? Cadê a idade da menina? Cadê o currículo da menina? Cadê as características dessa menina? Isso é ser sal. O sal, ele só é efetivo, ele só atende ali o seu desiderato, ele só cumpre com o seu propósito quando ele desaparece. Quando ele desaparece. Primeiro, tem que ter credibilidade. Segundo, o propósito tem que ser elevar o nome do Senhor Jesus. O propósito tem que ser elevar o nome do Todo-Poderoso. E isso é ser sal da terra. O sal só é efetivo quando ele some.
mas o seu sabor fica. O seu sabor fica e transforma, e transforma, e transforma para sempre. Aqui é um exemplo de alguém que é chamado para anunciar boas novas. A honra é para Deus, a glória é para Deus, a exaltação é para Deus, e a alegria e a transformação é para aquele que ouviu a palavra de impacto. E o anunciante, e o anunciador, e o portador das boas novas, some, desaparece, diminui. O próprio João, que eu estou fazendo paralelo, ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Tem pessoas que até anunciam, tem credibilidade, mas não consegue ser sal, porque ele tem que estar além do Deus que faz o milagre. Ele tem que estar pelo menos pelo menos na sua ideia, na mesma condição daquele que cumpriu com a realização do milagre. Isso não funciona. Outra característica da menina, para aqueles que são chamados para anunciar, começar a pensar, e se for o caso, aplicar na sua vida. Ela estava ali como luz do mundo. Uma casa que não servia a Deus. Uma casa que adorava outros deuses. Uma família que era apegada a outros costumes. Mas ela foi inserida ali e não se envolveu com os protocolos daquela casa. Não se contaminou com aquilo que havia de pagão. O que é ser luz do mundo? É estar no mundo para alumiar, é estar no mundo para trazer a claridade de Deus, é estar no mundo mais como portador da glória e da plenitude do nosso Deus. Uma casa escura, mas que surgiu uma lâmpada, uma pequena lâmpada, mas essa pequena lâmpada, que é aqui traduzida por uma menina escrava, foi o suficiente para clarear não só aquela casa, mas clarear, louvado, engrandecido é o nosso Deus, uma nação que passou a conhecer o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Alguns conseguem perfeitamente ter credibilidade e anunciam a palavra de Deus. Outros que são chamados têm credibilidade e às vezes até conseguem ser sal da terra. Ou seja, no ambiente de igreja, ele é autêntico. No ambiente entre cristãos, ele é autêntico. Mas quando ele é colocado em alguma circunstância no mundo, ele tem dificuldade de alumiar. Ele tem dificuldade de resplandecer a glória de Deus. Por vezes, e isso é lamentável, acaba por perder o brilho e se envolver ali nas trevas e na escuridão do mundo. Olha, meu irmão, meu amigo, aqui está uma palavra, ensinamentos tirados de um autêntico chamado para anunciar boas novas. Tem que ter credibilidade, tem que ser sal na terra, ou seja, tem que ter postura autêntica no meio dos irmãos, mas também tem que ter uma postura autêntica, louvado, engrandecido é o nosso Deus ali, quando viver momentos fora do ambiente igreja, ali em ambientes que não estão ainda adorando a Deus, tem que fazer a diferença. Louvado seja Deus. Isso é muito, muito bem retratado na caminhada daqueles meninos que foram levados ali para a Babilônia. Perderam a sua pátria, foram deslocados dos seus entes queridos, deles foram tirados o templo, eles foram tirados do templo, foram mantidos em locais distantes do templo, e hoje nós estamos aí nessa discussão, não é? Se dá para sobreviver uns dias, né, sem poder ir no templo. Daniel e seus amigos foram tirados para bem longe do templo. Agora, o que chama a nossa atenção é que Daniel tinha protocolos lá em Israel de adoração ao nosso Deus. Ele tinha protocolos, bendito seja Deus, de prestação de culto diário a Deus. E quando ele foi levado para a Babilônia, mesmo distante do templo, mesmo afastado do templo, a Bíblia faz questão de registrar que Daniel continuou, manteve-se, perseverou nos seus protocolos de adoração ao Deus de Israel. Será se procede mesmo? Será se tem fundamento mesmo? Essa nossa angústia de dizer que sem o templo por 30 dias, sem o templo por 60 dias, nós não temos condições de sobreviver? Essa menina foi tirada do meio de tudo e manteve-se como sal da terra, como luz do mundo.
Daniel e os seus amigos foram tirados da sua terra, da sua pátria, foram lançados num ambiente hostil, um ambiente bem diferente daquilo que era o seu cotidiano. E aqui me vem uma palavra de Jesus Cristo, quando ele foi indagado acerca da impureza dos alimentos. E dentro daquele contexto ele disse: olha, as coisas externas não podem contaminar o homem. Circunstâncias externas não podem contaminar o homem. Mudanças aqui, dias cinzentos, dias nebulosos, difíceis, não podem ser justificativa para minguar a nossa fé, não podem ser justificativa para diminuir a nossa crença, porque o próprio Jesus disse: olha, nada que tem aí fora pode contaminar o homem. Aqui está falando do homem espiritual, aqui está falando do homem autêntico, do homem que é, o homem que foi chamado para ser aqui luz do mundo, para ser sal da terra, o homem que foi chamado para transportar a presença de Deus, o homem que veio para, agora depois de Jesus Cristo aqui, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando, o homem que foi posto para substituir a função ali daquela arca. Cadê a arca que conduzia a presença de Deus? Ninguém sabe onde está e nem precisa saber, porque ela não se faz mais necessário. Nós é que somos os portadores da presença de Deus neste momento. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Portanto, circunstância nenhuma externa pode comprometer o homem interior, o homem espiritual, o homem que representa ali o sopro de Deus. Bendito seja Deus. O homem que carrega consigo a eternidade. O homem que é imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Não se justifica diminuir na caminhada. Não se justifica minguar a convicção de que há um Deus cuidando de nós por causa de situações adversas. Poucos de nós, respeitando a dor de todos que nos ouvem, poucos de nós talvez tenhamos passado pela situação que passou a menina, a escrava da casa de Naamã. Mas a dor, as percas, que foram muitas, não puderam tirar o brilho de Deus, a essência de Deus daquela vida. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Eu estou aqui a insistir que nós somos chamados para anunciar boas novas, e anunciar boas novas independente de circunstância, e mais ainda quando os dias forem cinzentos. Louvado, engrandecido é o nosso Deus, bendito é o nosso Pai. O resultado dessa história é muito conhecido. A postura autêntica da menina resultou na viagem de Naamã. Naamã foi ali em Israel, teve um encontro com o profeta, mergulhou por 7 vezes ali, louvado, engrandecido é o nosso Deus, no Rio Jordão, e depois teve a sua pele restaurada, a lepra foi embora, a morte foi embora. Louvado, engrandecido é o Senhor. E aqui, meus irmãos, é importante pegar aqui mais uma aplicação. Nós vamos observar aqui que um anunciou a palavra de Deus com autenticidade, mas Deus usou uma outra pessoa para materializar o milagre. Muitos de nós anunciamos e queremos que, após o anúncio da verdade, alguma coisa de extraordinário no mundo físico já se apresente. E quando as coisas acontecem mais adiante, por vezes, chega a ficar desanimado, pensando: ora, eu anunciei isto, não aconteceu. Ei, aconteceu sim. É porque muitas das coisas que Deus tem feito a partir das verdades bíblicas, as verdades celestiais que você e eu temos anunciado, elas acontecem mais adiante e por meio de outras pessoas. Porque Deus faz assim, Ele movimenta todo o corpo no projeto dEle. Ele movimenta todo o corpo, Ele movimenta toda a igreja, Ele movimenta todos aqueles que estão inseridos no processo. Quem anunciou a vida foi a menina, mas Deus usou um segundo comando a partir de Eliseu. Ei, não fica triste, porque você anunciou a verdade e não viu no mundo físico algo acontecendo de imediato.
Isso não quer dizer que Deus não está operando, é porque Deus movimenta todo o corpo. Ele usa numa parte do processo, usa outro noutra parte, e assim Ele vai agindo, de modo que ao final do processo, a glória não é da menina, a glória não é de Eliseu, a glória é dele. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus. Então Naamã, a partir daquela anunciação de boas novas, Naamã foi curado. O nome do Senhor, nosso Deus, foi anunciado na Síria. Aquele homem levou terra de Israel. Aquele homem levou, olha, por um protocolo lá, diante do rei, eu vou ter que comparecer diante de um Deus, que é o Deus lá daquela nação. Mas a partir de agora, o Deus a quem eu sirva, a quem a minha família serve, é o Deus de Israel. É o Deus que mudou a minha história, uma história de morte para uma história de vida. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E eu quero aqui trazer, porque eu tenho visto a nossa liderança falando das coisas lindas e maravilhosas que podem acontecer na caminhada do crente nos dias cinzentos, nos dias de crises, nos dias de dificuldade. Tem sempre um propósito de Deus que ao final, mais adiante, Ele se revela como providência divina na vida daqueles que resistem e perseveram, mesmo no meio da dificuldade. Eu quero encerrar esta nossa fala, esta nossa meditação, fazendo aqui uma indagação marcada, e eu deixo isso muito claro, por uma conjectura. Esta menina, a menina escrava, que não ficou murmurando e nem ficou presa a um sentimento de vitimização, muito menos um sentimento de vingança. Pelo contrário, a primeira oportunidade que teve, lançou a palavra de Deus, mesmo na casa de quem outrora havia sido algoz da sua vida. Vocês acreditam, vocês que me ouvem, acreditam que depois que Naamã retornou para aquela casa, para aquele lar, com a sua pele como pele de criança, o Naamã que abriu mão de um patrimônio enorme para levar na viagem, embora esse patrimônio não tenha sido aceito por Eliseu. Pensem comigo. Um homem que antes da cura já estava disposto a abrir mão de uma série de coisas em prol do seu milagre. Você acredita mesmo que quando Naamã, agora cheio de vida, cheio de saúde, você acredita mesmo que Naamã continuou mantendo aquela menina naquela casa na condição de escravo? Você acha que a história daquela menina, que aqui é uma anônima, ela seguiu sendo uma história de escrava, sendo o seu Senhor agora salvo da morte, a partir das boas novas que exalou dos seus lábios? Pense nisso. É uma conjectura, mas eu acredito que, no mínimo, Naamã tirou aquela menina da condição de escrava. Porque é assim que Deus faz. Ainda que não seja o nosso propósito negociar o exercício da fé, Deus tem uma recompensa, Deus tem um cuidado, um zelo para com todos aqueles que não negam a fé, que não param e que não deixam de anunciar as boas novas, independente de circunstância. Que Deus, através do Espírito Santo dele, continue a falar nos nossos corações e que Ele encontre espaço para produzir em nós força, esperança e vigor, e que a força desse pão sirva para mais 40 dias e 40 noites até nós chegarmos no monte do Senhor, assim como Ele fez com Elias. Pai amado, Pai querido, nós iniciamos orando e queremos concluir, ó Deus, orando ao Senhor também, lhe agradecendo por esta oportunidade e pedindo ao Senhor para falar mais forte nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.